quero falar um pouquinho hoje, gente, sobre os médiums, né? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os médiuns do fogo. Para começar, não sei se vai dar para falar de todos os elementais, né? Mas o que der a gente fala hoje. Por exemplo, os médiuns do fogo, né? Quem são os médiuns do fogo? São aqueles que nasceram, né, sobre a ascendência do fogo. Os médiuns do fogo, eles são muito intensos. Eu sei porque eu também sou, né? Eu também nasci no elemento fogo. Então, os médiuns do fogo, eles têm, assim, uma consistência muito forte na mediunidade, como o próprio fogo. Então, o médium do fogo, ele tem já uma conexão muito forte com a lua também. Ele já nasce com aquele elemental que é o poder da magia. Porque as grandes magias, elas são feitas com o fogo mesmo. Então, todo médium que é filho do fogo, ele já nasce com aquele poder, aquele elemental que é justamente a magia e a conexão com a lua. Então, todo médium do fogo deveria fazer uma consagração com a lua, que a gente vai ensinar isso no curso também, para você abrir um portal de magia com a lua. Para daí, então, você poder fazer uma magia e ela dar certo. Por isso que tem gente que faz um monte de magia e não dá certo, porque não é um médium de magia. Então, gente, tudo tem um propósito. O advogado serve para quê, Henrique? Para advogar. O médico serve para quê? Para medicar. O professor serve para quê? Para ensinar. Agora, acontece que as pessoas às vezes fazem uma baita salada espiritual. Você não pode ir num advogado fazer uma consulta fazer uma ver sobre consulta sua médica. Saúde. Não tem Não lógica isso. Então, os mentores é a mesma coisa. Nós temos os mentores de cura, que são os grandes xamãs, as forças, não é, da terra, da natureza. Nós temos os mentores do fogo, que são aqueles mentores de magia, aqueles mentores que também transmutam acontecimentos grandes na terra, né? Nós temos aí os mentores das águas, as águas que lavam, que limpam, que purificam, que transformam e que também, não é, fazem parte da nossa vida. Então, cada mentor, os mentores da terra também, né? Então, cada mentor tem a sua função. Então, não adianta você fazer uma salada espiritual, atirar para todo lado, que você não vai acertar em nada. Para começar, descubra qual é a sua mediunidade, de onde você veio. Se você é do fogo, vamos descobrir qual é a sua falange. Quem são os seus mentores? Qual é o propósito? Porque, gente, nenhum mentor vem aqui na Terra para se divertir, para brincar. Não, o propósito de um mentor vir à Terra é justamente o de trabalhar, é de evoluir, não é verdade? É de ajudar as pessoas em alguma coisa. E crescer espiritualmente e trazer o conhecimento dele para outras pessoas. Então quer dizer o quê? Que o mentor ele tem que ter conhecimento. Porque se ele não tiver, ele vai vir fazer o quê aqui? Para mim não tem lógica uma coisa dessa. Então, primeiro o propósito. Qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui? Você é um médium de cura? Você é um médium de magia? Qual é o seu tipo de mediunidade? Não é? Para você poder, então, entrar na sua missão, compreender as suas vidas passadas. Aí sim, entrando na sua missão, você vai ser feliz. Você vai ser livre, você não vai ficar preso a nada, a ninguém. Porque o propósito também, gente, não é você ser escravo de ninguém. O propósito é você ser livre. É você entender a tua mediunidade e aprender. Agora, não acredite que num passe de mágica alguém vai colocar tudo que você precisa saber dentro da sua cabeça. Gente, eu só vou comentar uma coisa. Nós estamos aí para 1 minuto para o intervalo, quase 2 minutos. Existem aí, fazem por aí cursos de 1 dia. Gente, não se aprende nada em 1 dia. Nem numa noite. Nem numa noite não se aprende nada. Porque você tem que ter o teu tempo para isso, né? O tempo da pessoa é diferente do tempo de quem está querendo ensinar. Não Ou existe cada como. pessoa tem seu tempo. Ninguém tem assim. tempo igual a ninguém. Tem né? gente que pode aprender até em 3, 4 horas. E tem gente que vai demorar 1 semana, 10 dias para poder aprender a mesma coisa. 2 anos. Então, o tempo, ele tem a ver para poder ensinar também. Então, por isso que nós vamos fazer esse encontro 1 vez por mês. Não vou dizer que você vai chegar no primeiro encontro e vai aprender tudo. Você vai aprender algumas coisas que você vai conseguir captar dentro do teu conhecimento, do seu desenvolvimento. Mas no outro encontro, você vai aprender uma outra coisa que na primeira você não viu, né? É muito importante isso. Eu digo isso com relação a certas coisas que a gente faz e faz repetidamente.
E quando você faz numa segunda ou terceira vez, você olha itens que na primeira vez você não chegou a notar, a observar. Então você vai aprendendo com o passar do tempo. O tempo é o melhor remédio para você aprender e crescer espiritualmente. Isso é que importa. É verdade, gente. Então, esse curso ele vai ser rico mesmo, ele vai desvendar muitos mistérios, a gente vai ensinar, nós vamos ter aulas práticas. Por exemplo, eu estava falando aqui dos mentores do fogo. Os mentores do fogo, eles conseguem provocar incêndios sozinhos, sem acender um palito de fósforo. É verdade. Mas nós vamos lá para o intervalo e depois na volta a gente fala um pouco mais. E outra coisa, após o intervalo já vou falar os telefones da Vibe Mundial. Se prepara porque nós vamos responder perguntas. Outra coisa, gente, vamos fazer perguntas sobre o amor hoje? Hoje nós vamos responder perguntas sobre o amor, ou sobre mediunidade. Não pergunta se vai alugar casa, se vai comprar casa. Eu não quero responder hoje nenhuma pergunta só sobre a respeito amor, de sobre processo, mediunidade, de justiça. Tá bom? Perguntas úteis para que vocês mesmos aprendam com essas perguntas. Então, olha, eu não quero responder perguntas sobre processo de justiça, se vai sair aposentadoria, se não vai. Isso eu não queremos aqui hoje. Queremos hoje perguntas sobre mediunidade, é o tema do programa. Amor, o que vocês quiserem, a vida, menos sobre essas questões que não tem a ver hoje com o tema, tá bem? Até já, ciganinhos e ciganinhas. A cigana vai continuar falando sobre o nosso tema, que é sobre mediunidade. Cigana. Isso, mediunidade então, cigana. gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a mediunidade cigana, né? Sobre os países, né, gente? O Egito, a Índia, a Romênia, a Espanha, Roma e tantos outros países que abrigam hoje os ciganos, né? E que abrigaram antes. Mas, assim, uma coisa que eu acho, assim, muito bacana é a conexão que os judeus e os ciganos têm. O quanto é parecido os rituais ciganos com os rituais dos judeus. Os costumes, as crenças, não é? Porque tudo começou lá atrás mesmo, né, gente? Tudo começou lá atrás. Então, existe uma raiz cigana muito forte com o Egito também. Então, a gente vai falar muito sobre isso no curso de mediunidade cigana. A gente vai falar sobre as raízes ciganas, né? Não isso que você está acostumado aí a ver na internet, mas coisas sagradas dos ciganos, dos judeus, não é? Por isso que existem tantos costumes, tantos rituais judeus e ciganos tão iguais, porque eu acho que os judeus e os ciganos, eles são meio que almas gêmeas mesmo, né? Eles têm, assim, muita coisa em comum uns com os outros, tanto que morreu tantos judeus e tantos ciganos, né? Nas guerras, no Holocausto e tantas outras coisas que teve aí que a gente sabe, né? Muito bem. Então a gente vai falar sobre os significados sagrados, né? Dos nomes. Sara, por exemplo, que eu acho que é um nome lindíssimo, belíssimo, né? E tem muita gente que trabalha com as falanges ciganas do Egito também. Só que assim, gente, para você saber se é verdadeiro mesmo, aquele espírito, eu já expliquei isso aqui para vocês, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que saber o que é a cultura, né, judaica do Egito, porque senão ele não é um espírito, né, que está falando a verdade, a origem dele e de onde ele vem. E eu acho isso muito importante. Porque, gente, espírito não tem RG e passaporte, não dá para você identificar eles por isso. Então, você vai aprender a identificar os espíritos, qual é a falange deles, de onde eles vieram, para então você entender a missão deles, não é verdade? Então, por exemplo, um mentor de cura, como eu já falei aqui, ele tem que ter uma descendência xamânica mesmo, né? Ou até cigana. Tem muitos ciganos da Índia, curandeiros, que têm um conhecimento profundo. Os ciganos sempre tiveram um conhecimento profundo sobre as ervas, não é? Até porque eles foram obrigados, antes de Cristo, a usar muito as ervas, né? E antes de Cristo, os ciganos viviam mesmo escondidos lá nas cavernas, né? Nas pedras. As cidades em ruína do Egito serviam de abrigo, de esconderijo para os ciganos. As montanhas, né? Quanta coisa, gente, quanto segredo, quanta história bonita que eu acho que vale a pena você conhecer, não é? Sobre os espíritos, sobre a história, sobre a origem verdadeira dos ciganos. A língua também, né? A língua cigana, para quem não sabe, é uma mistura do aramaico com a língua da Índia. Né? A língua da Índia é o aramaico,
Mas os ciganos, eles fizeram a língua própria deles, até como proteção, como eu sempre falei aqui. Então, é uma mistura do aramaico com o hebraico. Então, aí nós temos a língua cigana. Por isso que muita gente não sabe, porque a língua cigana, ela não está escrita em livro algum, até porque os ciganos não querem isso, não é verdade? É uma herança deles, é um patrimônio e é uma proteção. Porque qual é a arma que um cigano usa? É a sua língua. Porque assim ele consegue, sempre foi assim, não é? Os ciganos conseguiam se esconder, eles conseguiam falar, se comunicar uns com os outros, sem que as pessoas que não eram ciganos conseguissem saber qual era o plano deles, o que eles estariam planejando, o que eles estavam falando ali, né? Então a língua cigana é isso, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre a língua, sobre o romani, né? Então assim, um cigano que vem da Romênia, ele tem que saber falar o romani. Não é? O cigano Calon, para quem não sabe, são os ciganos que vieram daqueles países como a Espanha, alguns do México, né, do Chile. Então, esses vão falar o espanhol. Por quê? Porque o país de raiz deles é esse. Então, essa língua, ela vai ser falada por esse espírito. Agora, o médium que carrega um espírito desse, ele tem a obrigação de conhecer a história do seu cigano, de conhecer a língua dele, de conhecer os segredos e os costumes deles. E quem que vai passar isso para esse médium, Henrique? O próprio espírito. São os próprios mentores, né? Porque cada comunidade cigana tem o seu costume. Não é tudo igual, não, gente. A língua também não é igual. Não pensem isso. Não é. Então, cada comunidade, porque às vezes tinham as comunidades rivais também, que brigavam entre si. Então, por isso a língua é diferente. Cada uma tem o seu dialeto, né? Então o mentor, ele vai passar para você os segredos dele, ele vai passar para você a falange dele, ele vai passar tudo para você. Ele tem que passar, porque senão como que você vai trabalhar com ele? Então nós vamos ensinar isso no nosso curso de mediunidade. Nós vamos abrir a clarividência daqueles que não têm uma clarividência muito boa, porque você precisa ter. A clareaudiência é possível abrir também, gente, através de rituais que os ciganos sempre fizeram e que a gente sabe fazer, não é? E enterrar o passado, você vai aprender também como é que você morre e nasce de novo. Nós vamos ensinar isso também no curso. Então é coisa preciosa mesmo, que você vai levar para o resto da sua vida e que você vai usar quando você precisar. Porque os rituais ciganos, eles são belíssimos, eles são lindíssimos. E um ritual cigano, gente, não é pegar um monte de fruta, colocar numa travessa e acender uma vela e tá feito. Não é nada disso, é muito mais além. Cada coisa tem um significado, cada objeto tem um significado. É muito mais coração do que só isso. O povo cigano é magia, é paixão, é muito, mas muito mais do que isso, do que se pode imaginar. Então, muita coisa bonita a gente vai ensinar. A gente vai ensinar você a lidar com o fogo. Como eu estava falando dos médiuns do fogo, né? Que tem médium que é capaz de provocar incêndio sem acender nenhum fósforo. Ele provoca o incêndio ali sozinho. Um médium que é nascido do fogo, se ele estiver muito nervoso, por onde ele passar, ele vai provocar um incêndio. Nem é bom acender vela, um médium do fogo, quando ele está muito nervoso, porque aquela vela pode provocar um incêndio. Então a gente vai ensinar você sobre o teu elemental. Vibe Mundial 95.